Essa semana, muitos locais do planeta estão passando por momentos em que o céu inteiro está ficando laranja, ou o céu inteiro está ficando vermelho ou cinza, por conta de tempestade de poeira. Né? Essas tempestades já foram registradas nessa semana em Delhi, na Austrália, no Egito, na Grécia, na Líbia. E hoje, dia 3 de abril, essa mesma tempestade foi registrada na Turquia, na cidade de Antalya. E vocês podem ver que nesses vídeos não é possível observar o sol. O sol ele está coberto pela tempestade de areia. Mas isso não significa que está tudo escuro de noite. Na verdade, é uma escuridão que apaga o brilho do sol, mas ainda assim as pessoas conseguem enxergar as coisas. Só não conseguem ver o orbe do sol. E, bem, hoje eu quero estar trazendo alguns artigos que comentam sobre a questão da crucificação, a questão da escuridão. Então vamos lá. Todos esses artigos vocês encontram aqui na descrição, né? Vocês encontram a referência. Essas tempestades são comuns em Israel, principalmente no mês de abril, ocorrem as tempestades Kansim. E onde foi mesmo a crucificação de Jesus? Mês de abril, do ano 33, né? E aqui tem um artigo do Yoav Yair. É um artigo de 2016, ele traz um pouco dessa análise científica dessas tempestades de areia que acontecem em Israel. Agora, sobre a data da crucificação, a gente tem alguns artigos, por exemplo, de Humphreys. E foi um artigo publicado na Nature. Foi esse artigo, basicamente, que definiu o ano 33 como sendo, basicamente, o ano da crucificação. Nesse artigo se comenta do possível eclipse lunar, que também está associado com a crucificação de Jesus. Mas não foi o eclipse lunar que causou a escuridão. O que causou a escuridão foi a tempestade. Agora, o eclipse lunar também chamou muita atenção, tanto que no livro de Atos, esse eclipse ele é citado. Lá em Atos 2, explica um pouco mais sobre a questão da escuridão. Se fala de fogo, sangue e nuvens de fumaça. E isso também está relacionado ali com a questão do sol escurecendo, está relacionado com a lua se tornando como sangue. Então, como o texto fala de nuvens de fumaça, a gente consegue entender, né, que foi daí que veio a escuridão. E outra coisa, no relato de Lucas 23:48, é dito que muitas pessoas estavam golpeando o seu peito no sentido de mostrar dor, mostrar luto. Mas, além disso, a gente pode entender também que isso era uma reação do corpo à presença de partículas no ar. Porque muita poeira no ar faz as pessoas tossirem, né? E o mesmo relato vai dizer que as pessoas, depois da morte de Jesus, elas deixaram o local. E isso pode ter sido também por conta que o ar estava difícil de respirar. Só que as discípulas de Jesus, elas permaneceram perto da cruz, vendo o Salvador delas, que não morreu para sempre, porque 3 dias depois ele ressuscitou. E fala-se que a lua ficou vermelha, como sangue. E nesses mesmos vídeos vocês podem ver, o céu estava vermelho, né? Então essa poeira vermelha, feita de partículas de ferro, escureceu ainda mais a lua, tornando ela vermelha como sangue. E nesse artigo, comenta-se também sobre a lua avermelhada, que aparece lá em Atos 2. Essa lua, ela começa a aparecer em Israel por volta das 18h20. E agora sobre o terremoto da crucificação de Jesus, eu também quero estar trazendo um artigo aqui, que é do Jefferson B. Williams. É um artigo de 2012. Ele mostra que em 3 locais diferentes do Mar Morto foram encontradas evidências do terremoto entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Esse terremoto, ele teve uma magnitude maior do que 6. E, portanto, ele atingiu Jerusalém, causando danos em Jerusalém. A Bíblia vai até dizer que depois da crucificação de Jesus, o véu se rasgou. E depois que o véu se rasga, o que significa isso teologicamente? O ser humano, ele volta a ter plena comunhão com Deus. A barreira que nos separava, Jesus venceu a barreira do pecado na cruz. Então, a gente já tem aí evidências do terremoto da crucificação. Não é algo mitológico. Não é como se os escritores dos evangelhos quisessem adicionar mais coisas e tivessem inventado mentiras. Outra questão é, e quanto aos danos em Jerusalém? Também existe um artigo sobre isso. Esse artigo ele foi publicado pela Autoridade de Antiguidade de Israel. Ele comenta sobre o Wilson Ark. O Wilson Ark é como se fosse uma ponte que se conectava com o Templo de Jerusalém. E foram encontradas evidências desse terremoto do ano 33
que destruiu partes do Wilson Ark. Então, a gente tem muitas evidências aí, né? Tanto da crucificação quanto da escuridão relacionada à crucificação. E, bem, quando o centurião, durante a crucificação e a morte de Jesus, percebeu todos esses eventos, seja o terremoto, seja a escuridão, qual foi a atitude do centurião diante de tudo isso? Ele reconheceu a divindade de Jesus. Ele reconheceu que Jesus era o Messias, ele se arrependeu e ele fala, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. E, bem, eu espero que ao longo da sua vida você encontre Jesus e eu quero te dizer que a Bíblia, ela é confiável.